Olá, tucanos! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Aproveite esse momento para curtir o vídeo e, se você ainda não está inscrito, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você ficará sabendo de tudo que acontece por aqui. Esse é o nosso 13º vídeo da série O Mistério dos Dois Livros e tem como título Metamorfose. Você já pode imaginar do que vamos falar? Existem 17.950 espécies de borboletas e todas passam por imensas transformações, que chamamos de metamorfose, onde ocorre um processo de mudanças que acontece em insetos, crustáceos e anfíbios, alterando a forma larval incompleta para a forma adulta completa. No caso das borboletas, elas saem do ovo como larvas, que mais parecem vermes, e são totalmente diferentes de uma borboleta. Esse pequeno destruidor vive para devorar plantas, acabando com suas folhas. Então, chega o dia que o destruidor recebe um chamado e misteriosamente se envolve num casulo. O corpo dentro do casulo se refaz como um monstro de ficção científica em transformação. E então, surpresa! Vem ao mundo, através de um novo nascimento, um ser completamente diferente. Essa nova criatura sai do casulo com novos poderes. Nesse novo nascimento, a lagarta ganha um novo nome, que chamamos de borboleta, novos gostos, como seu apetite pelo néctar, e uma nova função. Em vez de destruir, ela vai agora polinizar as plantas. A transformação alterou seus hábitos e função, além de sua forma. Agora, aquela que destruía plantas é sua amiga. Esse novo nascimento nos lembra do ritual do batismo. Mais do que um mergulho, ele é o símbolo de como o Evangelho nos transforma, como aquele casulo onde a metamorfose ocorre para gerar uma nova criatura. Jesus explicou esse novo nascimento para Nicodemos em João 3, versos 1 a 21. Vamos ver a história? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce de carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus.
Jesus afirmou nessa história que nós precisamos renascer da água e do Espírito. O batismo não é então apenas uma cerimônia, um mergulho debaixo da água, mas é a entrega completa da vida ao Senhor e a morte do velho homem, para que o Espírito possa atuar em nossas vidas. Na Bíblia, a expressão nascer da água significa literalmente o batismo. Ao longo de todo o Novo Testamento, a cerimônia do batismo é enfatizada como extremamente necessária para aqueles que querem entrar no reino de Deus. E o que é o nascer do Espírito? Se alguém sinceramente decidiu ser batizado, podemos estar certos de que o Espírito Santo é o principal responsável pela decisão dessa pessoa. Somente o Espírito Santo é capaz de convencer o ser humano de sua condição pecaminosa e desesperadora, e levá-lo a se render aos pés de Jesus e permitir que Cristo conduza a sua vida. Assim, o Espírito Santo infunde na mente do ser humano novas ideias e objetivos, que o levarão para mais perto de Deus e da vida eterna. Podemos chamar isso de nascer do Espírito. Em Atos 2,38, nós vemos como é o processo dessa transformação. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui vemos então que o primeiro passo do batismo é o arrependimento. Arrependimento significa tristeza pelo pecado e o abandono dele. Devemos nos lembrar, no entanto, que o arrependimento é um ato exclusivo de Deus em nós. Jamais conseguiremos nos arrepender sem a ajuda de Deus. Se ainda não nos arrependemos, podemos buscar o Senhor e Ele nos concederá o maravilhoso dom do arrependimento. Ele pode trabalhar com nosso coração para que abandonemos o mal e amemos somente o que é bom. O segundo passo para o batismo é aceitar a palavra. Em Atos 2,41, nós vemos que os que aceitaram a mensagem foram batizados. Antes que alguém seja batizado, é indispensável que ele estude primeiro a Bíblia e demonstre a aceitação dos seus ensinamentos, incluindo os mandamentos de Deus. E o terceiro passo para o batismo é crer, como vemos em Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso significa muito mais do que acreditar que Deus existe. É permitir que o Senhor seja o guia de todo o nosso viver. Crer em Deus é permitir que o Senhor conduza a nossa vida. Todo aquele que demonstra esse tipo de fé certamente está caminhando em direção ao maravilhoso reino de Deus. A Bíblia nos dá um modelo que descreve como deve ser o batismo. Vamos conferir? Ele está em Marcos 1, versos 9 a 11. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. A palavra batizar vem então do grego baptizo, que dá a ideia de imersão completa na água, pois vem do verbo bapto, que significa mergulhar em ou sob. O batismo deve ser feito apenas para pessoas que possam escolher ser batizadas, mergulhando totalmente na água. O batismo também é uma confirmação da nossa crença no Senhor, como vemos em Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é, então, uma etapa fundamental da salvação. Nicodemos se tornou um dos grandes colaboradores de Jesus depois do seu novo nascimento. Assim como a borboleta, que quando nasce novamente deixa sua natureza destrutiva para se tornar um inseto que promove a vida, a mudança ocorreu em sua forma de agir. Pelo batismo, confessamos nossa fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo e demonstramos a nossa morte para o pecado e o nosso propósito de ter uma nova vida. Assim, reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, nos tornamos o seu povo e somos aceitos como membros em sua igreja. O batismo é um símbolo da nossa união com Cristo, do perdão dos nossos pecados e do recebimento do Espírito Santo em nossas vidas. O batismo bíblico ocorre por imersão na água, ou seja, um mergulho completo debaixo da água, e depende de uma afirmação de fé em Jesus e da evidência de arrependimento do pecado.
O batismo só ocorre depois do aprendizado da Bíblia e da aceitação dos ensinos dela. Depois de tudo que estudamos até aqui, o que você leva para a vida, desbravador? Escolha seguir a Cristo, morrer para esse mundo e renascer através do batismo para uma vida de fé como um verdadeiro seguidor de Jesus. E, se você já é batizado, renove seu compromisso diariamente com Ele. Você não irá se arrepender. Escolho Jesus sem olhar para trás. Eu tomo sua cruz. Nós chegamos agora no fim da nossa série O Mistério dos Dois Livros. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não deixe de continuar acompanhando o canal, pois continuaremos tendo novidades. Maranata! Assim como a noite irá findar e o novo sol irá brilhar, decidido hoje estou. Escolho Jesus.